Bom, agora nós vamos fazer alguns exemplos aqui, no máximo 2, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse novo operador Satisfaz. Só um detalhe, para vocês fazerem uso desse operador, vocês precisam atualizar lá no package.json para a versão mais recente do TypeScript. Até o momento desse vídeo, o TypeScript ele já se encontra na versão 5.0, tá? Mas a partir da versão 4.9 já é válido fazer uso do Satisfaz. Se vocês não atualizarem aqui, vocês não vão conseguir fazer uso desse operador. Só para deixar esse detalhe para vocês. Bom, vamos fazer aqui o exemplo. Lembrando, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Então vamos fazer aqui um exemplo, aquele exemplo que nós vimos na aula anterior, a qual nós justamente fizemos uso ali de algumas premissas, né, por exemplo, né? Então vamos criar aqui o tipo cidade, com as suas uniões em nome, cidade e cidade coordenadas. Então vamos ter aqui type cidade, nome cidade ou cidade coordenadas. E sempre que possível a gente vai deixar o Copilot trabalhar pela gente, tá? Para facilitar na hora de programar aqui. Então aqui nós temos um tipo chamado cidade. E a gente agora tá dando esse errinho aqui porque a gente justamente tem que criar esses outros dois tipos aqui, tá? Então vamos criar esses dois tipos aqui. Inclusive o Copilot já tá me sinalizando aqui. Nesse caso aqui eu não vou botar entre aspas, eu vou botar aqui, deixar o Copilot sugerir aqui para mim. Botar aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. E o outro tipo, que é o tipo coordenadas, tá? Nesse caso aqui, não seguindo tanto que o Copilot está me pedindo aqui, mas nesse caso eu vou botar aqui entre chaves. E eu vou botar aqui x, que é igual a number, e y também igual a number. Então parou de dar erro. Então toda pessoa, quando ela nasce, ela tem o seu local de nascimento e tem a sua residência atual. Então vamos criar esse outro tipo. Nós vamos chamar de tipo pessoa. Vou botar aqui, ó, local nascimento, que vai ser do tipo cidade, porque pode ser o nome da cidade, uma dessas cidades aqui. E a residência atual, que também é do tipo cidade, porque pode ter a coordenada da cidade. Beleza. Então vamos agora criar aqui o objeto pessoa. Então vou criar aqui const pessoa, que não vai ser do tipo pessoa, perdão. Só para vocês verem uma coisinha aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou justamente chamar essas duas propriedades aqui. Eu vou dizer que eu, por exemplo, né, nasci no Rio de Janeiro, só que a minha residência atual, ela pertence a umas coordenadas bem diferentes. Vou botar aqui 10 e 20, tá? E vamos deixar assim, por enquanto. Na hora que, vamos supor, eu preciso retornar o local do nascimento dessa pessoa. Então vamos botar aqui um console.log, chamando o objeto pessoa, chamando aqui o objeto pessoa, ponto. Entrei aqui. Então aqui em objeto pessoa nós temos local de nascimento, como vocês podem ver ali, ó, que é a propriedade do tipo string, e nós temos a residência atual, que inclusive é residencial, é residência atual, que ele retorna ali um number. Então, quando eu colocar aqui o local do nascimento, e, por exemplo, colocar aqui o to uppercase, deixa eu ver, acho que eu estou falhando. Sim, claro, não, tem que colocar aqui realmente aquilo que o Copilot me dito era verdade. Então, vamos lá. Por que aqui está dando esse errinho, tá? Olha o que a mensagem me diz aqui. Que o to uppercase, que é essa propriedade, que ela tem que retornar uma string, ela não existe no tipo cidade, tá?
Mas por que ele está dizendo isso? Porque o local de nascimento, aqui, se vocês repararem, ele pode ser tanto um nome da cidade ou cidade de coordenadas. E um retorna uma string e outro uma propriedade numérica. Então, para a gente resolver essa situação, então a gente precisa aqui, nesse caso, colocar o operador satisfies, tá? Chamando aí, justamente, chamando aqui a pessoa aqui. Nesse caso, aí tira a pessoa daqui. E aqui a gente só tem que alterar aqui, perdão, agora sim. Deixa eu só confirmar aqui, antes estava aqui, deixa eu só tirar isso daqui, colocar como estava aqui, acho que era por isso que estava reclamando ali. Agora sim tá certinho. Então ali em residência atual, porque eu tinha alterado aqui a propriedade, eu tinha colocado uma L a mais, perdão. Então aqui, como vocês podem ver, olha lá. Ele está dizendo que o toWorkCase não existe no tipo cidade. E o local de nascimento, essa propriedade de local de nascimento, ela pode ser do tipo string, né? Ou ela pode ser também uma propriedade numérica. Então acaba meio que, tá vendo? Ó? Tô dizendo que o local de nascimento, né? Pode ser uma ou outra. Então, para a gente resolver esse tipo de situação, o que a gente faz? A gente usa o operador satisfies, chama aqui a propriedade, o tipo, né, desse objeto e está resolvido o problema. Tanto que se a gente executar esse código, ele vai funcionar. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo prático, sobre o uso do operador satisfies. Eu vou pular aqui algumas linhas. Isso acontece muito no mundo real. Por exemplo, nós temos um tipo connection, tá? Vou dizer que ele não retorna nada aqui. E vamos declarar aqui uma function, que eu vou chamar ele de create connection. Quem nunca criou uma conexão usando aí TypeScript? E vamos seguindo aqui, acho que esse exemplo aqui que o Copilot está me dando aqui acho que é válido. Vou botar aqui que essa função ela é do tipo connection. Então vamos dizer aqui que, por exemplo, o host dessa conexão é uma string, né? Vamos dizer que a porta vamos botar aqui também como uma string, que geralmente também a gente coloca como uma string. Vamos dizer que, por exemplo, o usuário seja uma string. Vamos dizer também que o password é uma string. Vamos dizer que o reconnect, só para mudar um pouquinho o tipo, vamos botar que ele é um boolean. E vamos dizer que o seu pool size, por exemplo, né, ele é do tipo number. Então veja que essa função aqui, o create connection, ele tem várias propriedades que tem vários tipos, né, com diferentes tipos de inferências. Nós temos ali host como string, port como string, o password como string, o reconnect como boolean, o pool size como number. Aí vamos dizer que, por exemplo, numa situação como essa, a gente sempre tem que ter as configurações dessa conexão. Então, eu vou dizer assim, ó, type configuration. Só ajustar aqui. Configuration. E vamos dizer que, por exemplo, já vamos delimitar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, que o host é uma string, tá? Vamos dizer que a porta, ela pode receber uma string ou um number, né? Inclusive, acho que tem muita informação aqui. Vamos deixar só algumas informaçõezinhas aqui. Vamos tirar esse user e só deixar o host, o port, o reconnect e o pool size. E vamos dizer que o try reconnect ele vai ser, por exemplo, um retorno, vai ser uma função do tipo boolean, ou também uma propriedade boolean, ou também uma função que retorne um boolean, tá? E o pool size, vamos dizer que ele é um number, mas ele é opcional, tá? Isso acontece muito quando a gente vai criar uma conexão com alguma base de dados usando aí TypeScript, não é verdade? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui agora criar uma outra função. Inclusive eu vou até seguir as orientações ali do Copilot, que eu vou chamar de connect. Que eu vou
ou Start Connect também, ou Connect Database, alguma coisa assim. Uma aplicação bem simples, tá? Tá? Que eu vou chamar. Não, vou fazer a chamada da função Create Connection. E no momento em que eu vou fazer a chamada dessa função Create Connection, note que o próprio TypeScript já dá uma pista aqui, né? Olha, o host, a propriedade host contida dentro do Create Connection, ele é uma string. O port é uma string, o reconnect é um boolean, o pull size é um number. Como é que você vai lidar com essa situação? Então, com o host, acho que não vai dar nenhum problema. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer algumas verificações de dados. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui... Vou fazer uma desconstrução. Usar o destructure. É tão difícil pronunciar essa palavra. Seguindo aqui as orientações realmente do Copilot, que eu tô, justamente isso que eu estou querendo. De criar essa variável aqui, usando esse desconstrutor. E note que, ó... Inclusive, deixa eu criar essa config aqui que eu acho que eu esqueci. Então, deixa eu ver aqui. Ah, claro. Então, tem que criar essa configuração. Const config, que é do tipo configuration. Eu vou criar esse objetozinho aqui. Vou dizer que o host é um localhost. A porta pode ser essa portinha aqui que o próprio Copilot está me dando. Eu try reconnect. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Beleza. Tá, ó. Vendo? O port já está me dando um probleminha, porque o port, como definir ali na configuração, ele pode ser do tipo string ou number. Então, eu vou ter que fazer uma verificação dele. Então, o que eu vou fazer? Vou botar aqui um if, type port. Inclusive, justamente o que o Copilot está me pedindo para fazer aqui, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, type of, igual a port, só que eu não vou botar esse aqui entre chaves, não. Vou comer um pouquinho o código aqui. Botar aqui port, igual a... Botando aqui, chamando justamente o port. Então, resolvido. Resolveu? Resolvi o problema da porta. Mas ó, já começa a dar problema em outra propriedade. Ele já está falando ali, ó, argumento do tipo... O try reconnect é um argumento do tipo boolean. Ele não é assignado para um parâmetro do tipo boolean. Ou seja, a gente vai ter que fazer a tratativa dessa propriedade. Então, de novo, a gente vai ter que fazer um if... Inclusive, vou dar até um Ctrl D aqui, que vai ser parecido com o que a gente fez aqui. A diferença é que eu vou chamar aqui o try reconnect. Só que aqui vai ser diferente de boolean. E chamando o try reconnect aqui, porque ele chama o próprio try reconnect, que é uma funçãozinha, tá? Então, tá tratado aqui. E o pull size, posso ter um probleminha aí, porque o pull size ele pode ser opcional, algo do tipo, né? Então também vamos fazer uma verificação nele. Só que aqui, se o pull size vamos dizer que ele vai ter 10 retentativas, tá? Olha quanta coisa nós tivemos que fazer, porque esse create connection, ele faz a chamada dessas propriedades, que tem suas diferentes inferências. Nós temos aqui string, boolean, number. E a config, né? Elas estão chamando justamente, que é do tipo configuration. E tem também algumas propriedades que pode ser pode ser essa propriedade port pode ser isso ou aquilo. O try reconnect pode ser boolean ou uma função booleana. E por aí vai. Mas será que a gente precisaria fazer essa tratativa? Claro que não. Aí entra o caso do operador satisfaz. Vamos fazer aqui um refactor, fazer uma refatoração desse código fazendo uso do operador satisfaz. Então, o primeiro passo aqui, talvez a gente precisaria chamar essa configuration aqui, a gente pode removê-lo daqui. Porque a gente sabe que a tratativa de uma configuração de uma base de dados são dados totalmente dinâmicos. Então, a gente não necessariamente precisa tá fazendo a chamada dele aqui. Mas em contrapartida nós já vamos ter outros probleminhas aqui. Então a gente vai precisar ainda refatorar o nosso código. Então, por exemplo, já está dando um erro aqui que o pull size ele não existe no tipo ali do tipo host, string e tudo mais. Então como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer um hard-coded aqui. Então a gente pode tirar esse pull size aqui e justamente já incluir, em vez de fazer esse if aqui, colocar um 10 aqui, por exemplo. E por consequência a gente já remove esse if aqui. Então vamos removê-lo daqui. Outro ponto que a gente observa aqui, o try reconnect ele sempre vai retornar um true.
Então, não necessariamente a gente precisa estar fazendo uso dele aqui. Então, a gente pode remover esse if daqui e colocar ele aqui com a chamada do método. E já aqui, no port, a gente pode fazer justamente essa chamada do port aqui, justamente. Então, a gente pode jogar para cá, está resolvido. Porém, quando a gente faz isso, a gente não consegue fazer a verificação desses tipos aqui de configuração. Aí que entra justamente o operador satisfies. Então, a gente justamente aqui, depois desse objeto config aqui, a gente coloca o operador satisfies, chamando justamente o tipo que representa esse objeto. E resolve essa nossa situação. Olha que legal. Tanto que, se eu colocar aqui, por exemplo, olha que interessante você fazer o uso desse operador aqui. Se eu coloco aqui o operador somente, por exemplo, né, ele vai dar um errozinho aqui pra gente, porque ele não consegue identificar essa propriedade. Tanto que se eu remover aqui, ó, olha, ele não vai fazer a verificação para mim. Então acaba sendo até perigoso se eu não fazer uso do operador satisfies nesse tipo de circunstâncias aqui. Mas no momento em que eu coloco ele, olha que ele já me indica, olha, a gente não consegue reconhecer esse operador dentro desse tipo configuration, perdão. Então no momento em que eu conserto, ele vai verificar esse meu tipo e pronto, resolvida a situação. Então pode haver situações em que isso pode acontecer num projeto atual de vocês. Então vale a pena vocês darem uma lida na documentação do TypeScript, inclusive vou estar deixando na descrição desse vídeo em que momento vocês devem fazer uso desse operador satisfies em diferentes contextos, e eu acho que é bastante interessante. Inclusive, lá na documentação do TypeScript ele faz até uso de um exemplozinho de URGB, que inclusive o Nick Gable, ele fez um exemplo bastante, ele explicou de uma maneira muito mais diretinha, de uma maneira muito mais direta, o uso desse operador satisfies, e eu acho super interessante, em vez de você ficar fazendo ali os ifs para fazer a verificação dos seus respectivos tipos, né? Então note novamente, se não tivesse esse operador aqui e colocasse um outro nome aqui e atribuísse, por exemplo, olha, ele iria passar tranquilamente e você ia ter problemas para identificar esse problema. Mas desde o momento em que você coloca esse operador, ele vai fazer a verificação desse objeto correspondente a esse tipo aqui e vai falar, olha, essa propriedade pool não existe dentro do tipo configuration, então você está errando em alguma coisa aí. Então, ele vai fazer a verificação do seu objeto. Então, para mais vídeos como esse, compartilhe com seus amigos e amigas, deixe seus feedbacks aqui abaixo e nos vemos no próximo módulo, que inclusive, se não me engano, eu acho que é o último módulo, que é o módulo de Generics e Modules. Acho que não, acho que ainda é o penúltimo módulo, acho que é o módulo de Generics, depois vem Módulos e por último, como criar aí uma aplicação simples e básica usando aí TypeScript com Express. Então nos vemos no próximo módulo, pessoal. Tchau, tchau.